Olá, pessoal! Estamos começando mais uma aula de língua portuguesa para o nono ano do Ensino Fundamental 2. E a nossa aula de hoje tem como habilidade a seguinte: EF69LP04B, que consiste em analisar os efeitos de sentido que fortalecem a persuasão nos textos publicitários, considerando práticas de consumo conscientes. O título da nossa aula de hoje é Analisando a propaganda de consumo consciente, e nós temos como objetivo da aula observar e analisar os efeitos de sentido na propaganda e analisar as práticas de consumo conscientes dentro da propaganda. Então vamos iniciar a nossa aula. Pessoal, eu gostaria que vocês pensassem agora como pequenas ações como jogar lixo no chão, deixar a torneira aberta, deixar a luz acesa por muito tempo, esses hábitos negativos podem nos afetar negativamente. Pensem um pouco comigo. Sim, eles podem nos impactar de diversas formas, né? Por exemplo, com sujeira, poluição do meio ambiente, escassez de água, de energia. Se eu jogar muito lixo na minha rua, por exemplo, esse lixo pode entupir os bueiros e quando chover causar enchentes. E aí talvez essa água vá para dentro da minha casa. O que acontece? Eu posso perder tudo que eu tenho dentro de casa e até eu e os meus familiares podemos sofrer consequências. Então, muito bem, vocês pensaram bem nessas perguntas. Eu convido vocês agora a analisar comigo essa propaganda que vai trazer para a gente também uma questão sobre o meio ambiente. O que vocês observam, pessoal, nessa propaganda? Quero que vocês pensem em tudo que vocês veem aí, de texto verbal e não verbal, imagem. Quero que vocês observem também as cores, os símbolos que aparecem. Olhem aí, pessoal. Isso, essa propaganda então, ela tem o fundo vermelho. Nós temos à frente de um lado a parte verbal, ou seja, o texto escrito, e temos do outro lado as imagens do texto não verbal. Nós observamos aí, na parte escrita, as seguintes frases. Se você pudesse fazer apenas uma coisa, repense a água em garrafinhas. Quando você usa uma garrafa de água reutilizável, em lugar de comprar mais uma garrafinha plástica, você economiza 3 litros de água para cada litro que bebe. Imagine se 7 bilhões de nós fizéssemos isso. Essa campanha, pessoal, é do PNUMA, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e ela nos convida a repensar os hábitos para a nossa vida. O que vocês observam aí de texto verbal e não verbal que tem como base para a gente o convencimento, a persuasão dentro da propaganda? Olha só, nós temos o próprio texto verbal que já diz para a gente, se você pudesse fazer apenas uma coisa, já nos convida a pensar. Repense a água em garrafinhas, já está nos dando aí uma solução para repensar a água em garrafinhas. Mas quais garrafinhas, né? Quando você usa uma garrafa de água reutilizável em lugar de uma de plástico, né? Você economiza 3 litros de água para cada litro que bebe. Imagine se 7 bilhões de pessoas fizéssemos a mesma coisa, né? Então aí ele está mostrando pra gente o quê? Que quando nós pensamos em consumir água, em ter uma garrafinha, a melhor opção é a garrafinha retornável. E nós vemos aqui na imagem que ele foca bastante a garrafinha retornável, né? A garrafinha azul. E atrás nós vemos a sombra, 2 garrafinhas de plástico, para mostrar pra gente na parte não verbal o quê? Vamos esquecer, deixar para trás as garrafinhas de plástico e começar a utilizar a garrafinha de material retornável, né? Então foram essas coisas que nós pudemos ver com a nossa propaganda, né? É importante então que vocês notem que o efeito de sentido de uma propaganda, ele está justamente nesses elementos verbais e não verbais, texto e imagem, que em conjunto eles vão nos persuadir e nos convencer. E no sentido dessa propaganda que nós estamos trabalhando, nos levar à reflexão sobre o consumo consciente. Agradeço a todos pela aula e até a próxima!